nosso programa de hoje, estamos contando com a presença de João Herculano, que é diretor de Informações Econômicas Fiscais da Secretaria da Fazenda. Tudo bem, João? Tudo bom. João, hoje contar com a sua presença aqui se faz muito interessante, porque o Perfil Empresarial já vem divulgando essa questão do SPED fiscal em alguns programas nossos, mesmo aqui com a presidente do Conselho de Contabilidade, a Vânia, também já passou por aqui e já enfocou um pouco desse assunto, mas vários e-mails chegaram para a gente com dúvidas, quem deve participar, qual empresa é obrigada a utilizar o SPED, pessoas que não têm menor conhecimento do que vem a ser o SPED fiscal, e nesse sentido eu quero contar com o seu apoio aqui hoje para a gente fazer mais alguns esclarecimentos. Ok. Em primeiro lugar, João, o que vem a ser o SPED fiscal? O SPED em si é o Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital. É um sistema criado pelo governo federal junto com os estados e alguns órgãos, né? Esse sistema ele é composto de nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital, contábil, conhecimento de transporte eletrônico. Então, dentro desse SPED tem o fiscal, que é a escrituração fiscal digital, né? Essa escrituração é um arquivo que é composto dos registros de entradas, saídas, apuração do ICMS, inventário e os créditos relativos ao ativo permanente da empresa. Tá? Esse arquivo ele é transmitido por meio de um programa validador e autenticador, né? É assinado digitalmente, quer dizer, o contribuinte precisa ter o SNPJ para poder transmitir. Tá? E quando ele transmite, ele vai para uma base chamada do SPED, e aí é replicado para as unidades federadas. O que você acredita que esse sistema ele trouxe de vantagem? Olha, a grande vantagem é a informação, né? Ela fica praticamente assim, tanto para o empresário, que ele tem a forma mais prática de fazer, com automação comercial, né? Mais fácil de gerenciar, sem falar nos benefícios que em relação a custos com papéis, né? Erros que evita, como é feito pelo sistema, então evita erros, né? Para a sociedade é porque a informação ela chega para a Secretaria, para os Estados, para a União e fica mais claro, transparente. Agora, João, aqueles empresários que às vezes trabalham de forma desorganizada dentro dos seus empreendimentos, são um problema. Porque se ele não se organiza lá dentro, como é que ele vai conseguir munir esses dados digitalizados para vocês? Isso é um grande problema. Então, assim, há uma mudança muito grande a nível de conceito até de gestão da empresa mesmo. Há uma dificuldade, já foi falada pelo Conselho de Contabilidade, por alguns empresários que estiveram procurando a Cefaz, porque realmente é um ajuste muito grande, porque a coisa era feita em papel. Então, papel coloca tudo que quer, né? O sistema não, ele já tem validações, precisa ter um maior controle, o inventário realmente tem que ser a realidade do estoque, né? Então isso aí é uma mudança totalmente... Tem que quebrar o paradigma mesmo, né? Com certeza. Para você, amigo empresário, que está nos ouvindo, mais uma vez eu agradeço a sua audiência, mas chama a sua atenção. Com certeza você que já tem toda a dificuldade no seu dia a dia, ouve mais uma situação dessa e fica, poxa vida, agora eu vou ter que mudar tudo na minha empresa? Não. Eu acho que é uma oportunidade a mais, também uma cobrança agora do governo, que você também, quem está faltando se organizar definitivamente, tem que se ajustar para que você também possa trabalhar de uma forma, com a sua contabilidade associada, que você não vai ter dificuldade nenhuma nesse sentido. É uma outra questão, João, eu queria o seu apoio aqui. Todas as empresas têm que participam do SPED fiscal, são alguns segmentos, como é que funciona isso, só para ficar bem claro? Por favor. Não, todas as empresas, elas não têm, não é por segmento, são todas as empresas, né? Se elas são cadastradas são contribuintes do ICMS, elas estão obrigadas ao envio da escrituração fiscal digital. Em 2009, quando começou a implantação da escrituração, nós tivemos 10 empresas obrigadas pelo Estado, né? E todas 10 mandaram o arquivo e 6 entraram voluntariamente. Então nós tivemos 16 empresas em 2009 encaminhando o arquivo para a Cefaz. Em 2010, nós tivemos 465 empresas obrigadas, 399 transmitidas.
E agora, para 2011, ficaram todas, exceto as empresas do Simples Nacional, que estejam no sublimite de 1.200.000, né? E os produtores agropecuários pessoa física, aqueles que não fizeram opção ao regime normal de escrituração. São aqueles produtores que emitem nota fiscal nas agências de atendimento da Cefaz. Então, esses estão dispensados. Ok. Tá? Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto. Um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de João Herculano, diretor de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. João, as suas informações eu tenho certeza já ajudaram bastante as pessoas a entenderem um pouco mais, mas só para que não fique uma dúvida no ar, e para ficar bem enfatizado isso, são apenas os empresários que atuam com ICMS, né? Por gentileza, só mais uma pincelada nisso. Isso, as empresas que estão obrigadas à escrituração fiscal digital, agora pelo Estado, são as empresas sujeitas ao ICMS. As empresas que têm serviço relacionado, que geram ISSQN, essas não estão obrigadas pela Receita, tá? Mas a questão da obrigação, mas se essa empresa quiser, ele pode utilizar o SPED? Não, existe o seguinte, antes tinha as empresas, quando nós foi obrigado, por força da legislação em 2009, 2010, existia a possibilidade das empresas entrar voluntariamente, tá? A partir de agora, 2011, não, todas as empresas, todo estabelecimento comercial contribuinte sujeito ao ICMS, que realize atividades ou serviços, mercadoria, sujeita ao ICMS, elas estão obrigadas à escrituração. Ok. Tá? Se a atividade é relacionada a serviços sujeitos ao ISSQN, essas não estão obrigadas por Estado. Ok. Agora, uma pergunta. Uma empresa que está nesse sistema e ela não manda o SPED, quais são as consequências para ela? Ela fica irregular com a Secretaria da Fazenda, com o Estado, né? Além de estar prejudicando a sociedade por não estar passando a informação, ela também fica sujeita a penalidades, que chega a ser multa de 2% em relação ao valor das operações, ou seja, do total de entradas e de saídas, tá? Ou 2% do inventário, sendo que, em relação ao inventário, esse valor não pode ser inferior, essa multa não pode ser inferior a R$500, e em relação às operações não pode ser inferior a R$1.500, tá? Mas a Secretaria da Fazenda o intuito não é autuar essas empresas, tá? A gente vem divulgando, trabalhando. No ano de 2010 foram feitas várias palestras no Estado, nas regionais tributárias do Tocantins. Em 2011 foi intensificado essas palestras, justamente para dar um nivelamento de conhecimento aos empresários, aos usuários e até o pessoal do fisco mesmo. Tá? Então, assim, a Secretaria não tem interesse em estar autuando. Okay. O interessante para a Secretaria é receber os arquivos, né? Se a empresa passar por um processo de auditoria e o auditor chegar lá e ela não tiver a escrituração fiscal digital, ela vai ser autuada. E ainda tem outro problema, que vai lembrar que acontece muito no dia a dia lá, é que as empresas às vezes pagam em débitos, tá? Pagam tributos indevidos, que são os indébitos tributários. E quando eles pagam, eles precisam solicitar à Cefaz a restituição do indébito, tá? E se a Secretaria da Fazenda não tem o arquivo, ela não tem como fazer levantamento para fazer a devolução. Então o contribuinte também fica prejudicado nessa situação. E um ponto para o empresário que tem que fazer o seu SPED, qual que é o prazo que vocês estão dando para ele? Olha, a entrega da escrituração fiscal pela legislação é todo dia, o 9º dia útil do mês subsequente, é o período de referência, que é apurado. Só que, devido às dificuldades que as empresas tiveram em se organizar, o Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, para o exercício de 2011,
a entrega de janeiro a junho estava previsto para julho. Aí, em atenção às empresas, aos conselhos e demais representantes empresariais que solicitaram prorrogação, o Estado mais uma vez prorrogou, tá? Só que dessa vez separou por trimestre, né? Onde os períodos de janeiro a março ficaram para ser entregue no dia 30 de setembro. O segundo trimestre ficou para ser entregue agora 30 de outubro. E o período de julho a novembro para o dia 30 de dezembro. Então, assim, o Estado já tem estudo, ele não tem condições mais de estar prorrogando. Então, a gente pede atenção das empresas em estar mandando esse arquivo. No levantamento feito em relação ao primeiro trimestre, nós verificamos que 43% das empresas transmitiram o arquivo. 43%? 43%, que é em torno de 2.580 empresas. Né? Okay. Como a previsão nossa era que de 6.000 empresas está mandando esse arquivo, então ainda uma previsão de omissão de 57%. Agora, eu quero aqui aproveitar a sua presença, João, e só para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista, você já comentou um pouquinho no início, mas eu queria reforçar. Os empresários que ainda não sabem o caminho, qual deve ser o procedimento dele para ele enviar o SPED dele certinho lá para a secretaria? Por favor, as etapas. Se a empresa ela não tem ainda, ela não fez nunca transmitiu o arquivo, então o primeiro passo é ela fazer o termo de credenciamento. Esse termo de credenciamento é lá na Secretaria da Fazenda? Não, esse termo de credenciamento ele é online. Online? Feito pela internet mesmo? Pela internet. O empresário mesmo pode fazer ou tem que ser o seu contador? Pode ser o empresário, o contador. Tá? Ele só tem que entrar no site, acessar o site da Cefaz, que é o www.cefaz.to.gov.br e procurar um ícone que tem chamado termo de credenciamento. Esse termo de credenciamento que tem lá é o termo de credenciamento no SPED. Ao clicar nele, ele vai ter que colocar a opção que lá vai ter conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital. Então ele vai clicar na opção escrituração fiscal digital, preencher o formulário e transmitir. Após transmitir, ele não está automaticamente credenciado, tá? Se ele tem que aguardar, porque esse termo de credenciamento alimenta o sistema público de escrituração fiscal digital. Tá? Então, assim, só a partir do momento que a secretaria alimenta essas informações, é que ele consegue transmitir. Tá? Okay. E para ele transmitir, ele precisa baixar um programa chamado PVA, que é Programa Validador e Autenticador e Validador do arquivo. E esse programa ele consegue aonde? Ele faz o download também por meio da internet. Ok. Tá? Olha, eu quero deixar a sugestão para você, amigo empresário. Não tem mais jeito, né, da gente ficar nessa coisa mais ou menos. Isso aí é uma realidade. Então você ainda que não se organizou, procure logo seu contador, resolva essa questão para que você não venha ter problema no futuro. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista no nosso programa. Eu queria só aproveitar a oportunidade também de estar falando que nós estamos aumentando a equipe dentro da Secretaria da Fazenda para atender o contribuinte. Então, as dúvidas que o contribuinte tiver, ele pode estar entrando em contato com a Secretaria por meio de um e-mail. Por gentileza, pode colocar o e-mail. Que é o EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, mas lá vai estar efd@cefaz.to.gov.br. Então ele manda as dúvidas, a gente vai procurar responder. Bacana, e com certeza de grande ajuda, né? Até essa fácil operação. Continuamos um instante só.